Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, parece super simples, mas na verdade está cheio de surpresas bem interessantes. Vamos falar sobre as estações do ano aqui no Brasil. E para começar, já lanço um desafio, um quebra-cabeça que mostra bem como o clima brasileiro é único. Pensa bem, como é que pode, no mesmo dia, na mesma estação, ter gente vendo geada no chão em uma parte do Brasil, enquanto em outra o pessoal está curtindo um dia de praia perfeito? Então, para a gente conseguir desvendar esse mistério, o primeiro passo é olhar para o mapa. A gente precisa entender que o tamanho do Brasil, que é gigantesco, né, um país continental, faz com que as estações aqui sejam sentidas de jeitos completamente diferentes. É exatamente por causa desse território enorme que a mesma estação, vamos dizer, o inverno, pode ter uma cara totalmente diferente dependendo de onde a pessoa está no país. Ok, mas antes da gente mergulhar de cabeça só no Brasil, vale a pena dar um passo atrás. Vamos entender rapidinho a ciência por trás das estações, o que vale para todo mundo, para o planeta inteiro. Pois é, o segredo todo está nisso aí, na inclinação do eixo da Terra. É como se o nosso planeta fizesse sua viagem de um ano ao redor do Sol, meio deitadinho, sabe? E é essa inclinação que decide qual parte do planeta recebe mais luz solar direta em cada época. E o resultado dessa dança cósmica é um calendário bem definido para as estações aqui no Hemisfério Sul, que é onde o Brasil, em sua maior parte, se encontra. Beleza, agora que a gente já relembrou a base de tudo, vamos voltar para o nosso mapa. É hora de falar de duas linhas mágicas que são essenciais para definir o clima por aqui. E aqui estão elas, a linha do Equador, lá no norte, e o Trópico de Capricórnio, mais para baixo, no sul. Pode acreditar, essas duas linhas imaginárias são o grande segredo para a gente decifrar as estações do Brasil. Então, o ponto principal é esse. É uma regra bem simples, na verdade. A distância que uma região está da linha do Equador vai dizer o quão marcadas, o quão diferentes as estações do ano vão ser por ali. Bom, que tal a gente fazer uma viagem, então? Um tour por um ano inteiro aqui no Brasil para ver como essa regra funciona na prática. Começando pelo verão. Calor, né? Isso tem em quase todo lugar. Mas o que realmente muda é a chuva. No verão, o padrão de chuva mostra uma diferença regional bem clara. E olha só que exemplo perfeito desse contraste. De um lado, o verão no norte pode ser super úmido, a época que mais chove. Do outro lado, em outras regiões, é aquele clima clássico de praia, sol a pino. Aí o verão vai embora e chega o outono. E é aí que as coisas começam a mudar de novo. Lá para o sul e sudeste, as temperaturas vão caindo aos pouquinhos. Mas no norte e nordeste, continua quente. Mas é no inverno que a gente vê o maior contraste de todos. Lembra daquela nossa pergunta lá do começo? Pois é, a resposta está bem aqui. No sul do país, o inverno pode ser bem rigoroso, com direito a geada e até neve, principalmente nas áreas mais altas, como na Serra Gaúcha. É aquele inverno de filme que uma parte do Brasil conhece bem. Enquanto isso, no exato mesmo momento, lá no norte e nordeste, o inverno é outra história. As temperaturas continuam altas e, na verdade, é uma época mais seca, com menos chuva. Parece mais um verão agradável, sabe? E para fechar o ciclo, vem a primavera. O país todo começa a esquentar de novo, as chuvas voltam a ficar mais frequentes e a natureza dá um show, principalmente no sul, com tudo florido. Bom, depois dessa viagem pelas estações brasileiras, qual é a grande lição que fica? O que amarra tudo isso? Basicamente, tudo se resume a uma coisa: a localização em relação à linha do Equador. É ela que vai dizer se o ano em uma região é dividido pelas mudanças de temperatura, com 4 estações bem definidas, ou se é dividido entre uma época de chuva e uma época de seca. E o nome científico para tudo isso que a gente conversou, para essa posição norte-sul, é latitude. É esse o conceito-chave, o fator que determina essa diversidade de climas que a gente tem no Brasil. E, para fechar, fica uma última reflexão. Depois de tudo que a gente viu sobre latitude, sobre a distância da linha do Equador, a pergunta por que não neva no Nordeste do Brasil agora tem uma resposta bem mais clara, não é mesmo?